Olá, eu tenho recebido alguns questionamentos, alguns posicionamentos nos comentários do canal, principalmente depois que eu comecei a publicar aqui os trabalhos, as conexões com o Arcanjo Miguel. Isso suscitou de algumas pessoas trazerem os seus depoimentos, trazerem as suas particularidades e, em algum caso, fazer também uma ou outra pergunta. Eu selecionei duas em particular para falar sobre elas hoje, porque eu acho que elas podem contribuir com uma quantidade maior de pessoas, naturalmente, por um processo de assimilação, por um processo, de identificação. Então fica mais fácil essa conexão para que as pessoas possam se ajudar, tá bom? Você está no canal Arte de Viver, eu sou o Paulo Lima e nós estamos aqui fazendo a nossa Conexão Arcanjo Miguel hoje, Conexão Arcanjo Miguel Responde. Eu não sei o que você está fazendo, mas se for possível a você neste momento, pare por alguns minutinhos, nem isso, vai ser muito rápido, para que nós possamos fazer a nossa oração do Pai Nosso, maravilhosa oração profunda, porque ela nos facilita a conexão e permite que nós possamos estar conectados de fato à divindade suprema, ao Criador, a tudo que existe, a razão de existir da humanidade. Então vamos lá, se você puder, feche seus olhos, é muito rápido, vai se conectando com a experiência da divindade, vai abrindo o seu coração para permitir que as palavras que aqui forem ditas possam chegar na sua essência, no seu princípio maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Gratidão. Uma vez conectados, vamos pedir aqui a presença em amor e luz da vibração magnânima de Arcanjo Miguel. Que Arcanjo Miguel possa orientar as nossas palavras, que possa falar através da minha boca e chegar ao seu coração. Que esta vibração profunda, amorosa, que nos une todos os dias da nossa existência, possa se fazer presente com amor, com amorosidade. E que não seja a nossa opinião, mas sim a verdade maior que seja dita de uma maneira intuída, de uma maneira inspiracional. Uma das questões que eu recebi, na verdade foi um comentário, uma afirmação, que diz assim: eu tenho medo, ou eu tenho muito medo. Quando eu li a priori este comentário, uma coisa me veio à mente. Primeiro, o que é o medo? E depois, segundo, se este medo é real ou se ele é imaginário. Primeiro vamos tentar em conjunto, mais ou menos, definir o que é medo. Falei rapidamente no vídeo anterior sobre essa questão, e ela é muito importante porque no momento atual esse sentimento de medo está muito acirrado e provocado profundamente, principalmente na mente e no coração das pessoas que estão conectadas o tempo todo, por exemplo, nos aparelhos de TV ou às vezes até nos rádios, mas fixados em programas jornalísticos que fazem questão de sempre estar prendendo, ganhando a audiência através da comunicação constante e direta de situações que causam medo. Eu não vou citar aqui, até para não baixar a frequência, mas são inúmeras os casos que são apresentados na TV que nós absorvemos, nós compramos isso e quando saímos à rua, nós já saímos com a nossa mente, com o nosso espírito literalmente poluído. A pretexto de ficar informado, nós saímos poluídos internamente, com muito lixo mental, como dizia André Luiz, diretamente. Porque eu vou criando uma série de sinapses negativas no meu cérebro, nos meus neurônios, melhor dizendo,
E através destas sinapses eu levo dentro de mim toda essa experiência de medo. Mas o que é o medo? O medo é, antes de tudo, uma coisa positiva, porque ela é um sinal efetivo de proteção. O medo, a priori, é instintivo, porque ele nos faz parar diante de determinada circunstância ou determinada situação, para que nós possamos tomar uma decisão. Ele é um agente que facilita o processo de tomada de decisão. Na antiguidade, quando o ser humano se encontrava com uma fera, por exemplo, com um predador, ele instantaneamente, instintivamente, ele tinha uma paralisação, porque ele parava rapidamente, imediatamente o sangue todo afluía para o coração, para que ele pudesse bater mais rápido, ou ele enfrenta ou ele foge. Então, a energia que ele concentra naquele momento faz com que a pessoa, diante de determinada situação, ela vai empalidecer naturalmente, porque todo o sangue vai afluir ao coração, e ele vai ter uma possibilidade de fugir daquela situação ou enfrentá-la. E se ele for enfrentar com todo este sangue, ele vai agir com força e vigor, ou pelo menos com toda a força e vigor que é possível a ele naquele momento. Em síntese, naturalmente, não é um compêndio de definição do que é o medo, é isso basicamente que acontece conosco no nosso cotidiano. A questão hoje em dia é que nós não temos mais os predadores, nós não temos mais os bichos que de alguma maneira poderiam oferecer risco para nós. Naturalmente, quando nós saímos para os nossos compromissos diários, naturalmente você se expõe a uma série de situações que podem lhe causar medo, que podem lhe causar a atenção. Mas, no geral, por via de regra, as situações hoje, praticamente quase todas elas, são controladas ou controláveis. Isso facilita um pouco a nossa sobrevivência, a nossa convivência em sociedade. Bom, uma vez dito isso, e só para complementar um pouquinho mais, hoje, principalmente, o medo é baseado sobre alguma coisa que pode ou não acontecer. Ela tem a possibilidade de acontecer. A questão é que quando nós convivemos muito tempo com o medo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele causa um malefício muito grande, porque ele vai nos paralisando diariamente de várias tomadas de decisão. O segundo questionamento que eu trouxe a respeito do medo é se ele é real ou se ele é imaginário. Porque muitas vezes nós pegamos parentes, pessoas conhecidas, amigos, que vem nos contar, que vem nos confidenciar que está sentindo medo, e nós, muitas vezes, até por inocência em determinadas circunstâncias, nós não levamos a sério. Nós não, que isso, esquece isso, rapaz, é coisa da sua cabeça. Como diz a mestra Tina, sim, é da sua cabeça, é verdade. E se é da sua cabeça, se é da cabeça da pessoa, ele não é imaginário, ele é real, porque é ela quem está sentindo este medo. O medo que ela sente pode ser por algo imaginário. Tá perfeito. Agora, o sentimento que a pessoa tem naquele momento é real. Ela está sentindo medo. Isso não se pode questionar. Então, se nós estivermos diante de uma pessoa que eventualmente procura algum tipo de suporte, algum tipo de apoio e nos confidencia que ela está com medo, nós precisamos olhar para aquilo com a serenidade, com a amorosidade e acolher, de fato, aquele sentimento daquela pessoa. E juntos tentar fazer algumas modificações, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas tentar fazer algumas modificações para que esta pessoa gradualmente vá vencendo o medo, porque é possível. Dá para vencer o medo, dá para conviver em sociedade, eliminando esta barreira do medo que gradualmente a gente vai treinando para isso. A psicoterapia,
comportamental, cognitiva, ela auxilia demais, não é a minha linha de atuação. Eu gosto muito mais do processo psicodinâmico, do Jung, enfim, desses outros psicólogos mais introspectivos, vamos assim dizer, mas eu digo a você, para vencer o medo, objetivamente, profundamente, a psicoterapia comportamental é um dos caminhos, se não talvez o melhor caminho para lhe auxiliar a vencer este processo. Suplantamos duas questões. Primeiro, o que é o medo? Ele é uma reação instintiva, a priori, naturalmente, que visa a nossa proteção. Por exemplo, um aspecto positivo. Né? E o segundo é se ele é real ou imaginário, no meu entendimento, com todo respeito a quem possa tergiversar ou divergir deste tema, dessa concepção, para mim ele é imaginário. Por quê? Porque a pessoa está sentindo, e se ela está sentindo, para ela é real. E não adianta eu dizer, é imaginário isso. Não, vamos tentar entender a origem, porque o medo em si, ele é um efeito. Vamos tentar entender a causa deste medo. Vamos nos aprofundar, tá certo? A gente vai falar um pouquinho de ações que podem contribuir para a mitigação, para diminuir esse medo. Eu fiz umas anotações aqui buscando os aspectos positivos que o medo pode trazer, porque tem. Ele é como ele é um agente de proteção, ele vai paralisar diante de determinada situação, eu vou ter um foco em relação àquilo e vou trabalhar para ou eu fujo ou eu enfrento. Eu tomo uma decisão. Então ele é um agente de tomada de decisão, ele tem um aspecto positivo nesse sentido. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, se você tem medo de ser atropelado, naturalmente o que vai acontecer com você? Você vai prestar atenção. Eu, por um modelo já antigo que eu adotei, até por conta dos filhos, enfim, toda vez que eu vou atravessar a rua e eu estou ali atravessando no farol, o farol fechou, ainda que o farol esteja fechado, antes de atravessar eu observo se todos os carros pararam. Já virou automático isso em mim, eu presto muita atenção nisso, então eu já estou me precavendo. O medo de ser atropelado faz com que eu tenha mais a atenção naquele ponto. Então eu sempre sou muito cuidadoso, procuro ter esses tipos de cuidado. O aluno, para quem vai fazer o Enem, por exemplo, eu tenho medo de reprovar na prova. Tá certo. Estude. Se prepare, procure relaxar, procure, uma vez absorvendo o conhecimento, você está preparado intelectualmente, vá relaxando, vá se conectando com o momento da prova, mas você, antes de tudo, consegue fazer a sua preparação. Tem que estudar. Ter medo de ir mal numa prova e não estudar não vai te trazer benefício nenhum, só vai atrapalhar. Medo de altura, por exemplo. Se você tem medo de altura, quando você chega no topo de um prédio, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se afastar, você não vai ficar ali na beira. Né? E no pior dos resultados, vamos assim dizer, tem uma frase que já virou comum no cotidiano, já tem até meme, né? Se você está com medo de determinada situação e você precisa enfrentá-la, vai com medo mesmo. Não tem outra opção. Vai com medo mesmo. Você precisa falar em público, sobe lá no palco, gagueja e se resolve. Esse é um ponto. Os aspectos negativos que eu relacionei, certamente vão ter outros, talvez infinitos. Por exemplo, é o recolhimento extremo. Por conta do medo que eu tenho de sair à rua, eu fico em casa, não saio. Não me permito conviver em sociedade porque eu tenho o medo de me relacionar. Tenho fobia de me relacionar com pessoas, porque elas podem descobrir coisas sobre mim que eu não quero que elas, por exemplo, descubram. Então, esses são pequenos exemplos. Bom, para a gente não demorar muito, já são 14 minutos do vídeo aqui, precisamos compreender, primeiro, o medo. Todos temos, todos, sem exceção. Ele é um instinto natural da humanidade e dos animais, por exemplo, também. Então esse é o aspecto. Ele é real ou imaginário? Ele é real para quem sente. E sendo real para quem sente, é preciso ser respeitado. Como é que eu consigo, naturalmente, vencer, suplantar o medo? Primeiro,
falando sobre ele. Independente do que as pessoas, como as pessoas vão receber esta informação. Então, fale sobre o medo, fale com seus familiares, fale com pessoas que estão à sua volta, comente sobre isso, sobre aquilo, e talvez algumas pessoas permaneçam com você, talvez algumas pessoas se afastem. Ok, está tudo certo, mas fale. Preciso falar sobre esse medo, porque quanto mais você fala, você se conecta com esta essência e vai descobrindo a causa, a matriz, a origem deste medo. O medo é um efeito, apenas isso. Ele é um efeito, tá certo? Escrever também sobre o medo ajuda bastante. Você relacionar e tudo. Faça terapia. Se você tem medo, procure um profissional de psicologia. Eu recomendo de verdade, prontamente, que você procure principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vai lhe ajudar muito, porque ela estabelece tarefas, ela vai se aprofundar nas origens daquilo, mas ela vai dar ferramentas, instrumentos para que você possa diariamente suplantar este medo. E aqui nós vamos começar um pouquinho para o mote do canal, para aquilo que nós trabalhamos aqui. Uma vez passado por esses 2 ou 3 aspectos, falar, escrever, fazer terapia, nós vamos entrar um pouquinho em outros aspectos mais metafísicos, tá certo? Se você começa a cultivar, por exemplo, pensamentos positivos. Nós, no canal Milionariamente, nós temos livros gravados, e vocês sabem disso, que falam sobre, diretamente e objetivamente, sobre a lei da atração, sobre aspectos importantes do posicionamento mental, o poder do agora fala. Se você vai criando diariamente uma série de pensamentos positivos, um na sequência do outro, eles vão te ajudando e vão contribuindo para que a sua vida tenha uma dinâmica diferente, tenha uma dinâmica melhorada, vamos assim dizer. Então isso pode contribuir bastante. E por último, e para mim talvez o mais importante, isso é a minha opinião, respeito absolutamente quem pensa ao contrário ou não pensa desta forma, mas para mim é fundamental que nós passemos a desenvolver o princípio da fé. E a fé, ela é intangível, às vezes inqualificável. Quando eu digo, nós já falamos aqui várias vezes, eu coloco o Arcanjo Miguel à minha frente, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda, eu crio neste momento, por esta oração, um campo, é como se fosse de fato, e é de fato isso, para quem é médium, para quem tem a atuação no segmento mais metafísico, mais espiritualista, mais sensitivo, consegue observar, eu fortaleço a minha aura, eu crio um campo eletrônico em torno de mim, que vai me protegendo das influências nefastas do meio, seja qual for eu esteja inserido, eu estiver inserido, ou para onde eu esteja indo. Eu amplifico o meu mental e já lanço no meu futuro. É como se eu pudesse imaginar, por exemplo, eu vou daqui para Atibaia, por exemplo, eu crio um caminho de luz em toda a estrada que eu vou seguir, um caminho iluminado, abrindo e ampliando para que nenhum acidente aconteça. Eu estou projetando na minha mente, criando uma passagem de luz para mim. Se eu vou no supermercado, no hipermercado, é a mesma coisa. Eu crio um caminho de luz na minha mente e vou iluminando este espaço e sabendo que eu estou ali protegido com uma estrutura psíquica espiritual, no caso o Arcanjo Miguel, que vai me proteger de todos os males. Então eu mantenho a confiança, eu tenho a atenção, mas eu mantenho a confiança em algo superior, algo que extrapola a minha própria vontade. Se eventualmente você não comunga, por exemplo, dos aspectos metafísicos do Arcanjo Miguel, una-se em oração à sua fé pessoal. Se você é evangélico, conecte-se com a sua fé espiritual, com o Espírito Santo que habita o seu coração. Coloque ele em ação
dentro do seu coração e permita que ele vá sempre à frente, abrindo espaço e permitindo que a sua vida seja abundante, seja próspera, seja protegida, com muita saúde, com todos os aspectos. Se você, respeitosamente, é católico, existe a oração poderosa de Maria passa na frente? Faça isso. Coloque esta conexão de Maria passa na frente para que você possa avançar. Se você é espírita, se conecte com as energias e as vibrações dos espíritos superiores que ali estão. Se você vai na Seishonoye, da mesma forma, faça os sutras sagrados da Seishonoye e se coloque no caminho. Se você é da arte Mahikari, da mesma forma, mentalize e cria a vibração e abra espaço para que a energia cósmica passe através na sua frente e assim sucessivamente. Eu digo isso para não aprisionar a sua mente a uma determinada religião, a um determinado fundamento. E, por extremo, se você não acredita em nada disso de espiritualidade, que para você espiritualidade é algo que não existe, o que existe é a carne, a matéria, está perfeito, está tudo certo, mas você sabe, crendo ou não, você sabe que você tem pensamentos e que o pensamento influencia o teu cérebro, que o pensamento influencia o teu magnetismo pessoal. Então utilize o pensamento positivo como uma força a seu benefício, como uma força ao seu favor. A fé é o princípio fundamental que congrega a nossa alma, que nos conecta ao espírito maior, que nos conecta a experiências sublimadas, com experiências acima daquilo que talvez no comum dos nossos dias nós pudéssemos fazer. Não se prenda pelo medo. Também não se prenda em não posso sentir medo, não posso sentir medo. Sinta, por que não? Faz parte da nossa existência. Apenas faça um exercício de reconhecimento deste medo. Está fundamentado em quê? Qual é a base? O porquê eu estou sentindo este medo neste momento agora? O que suscitou em mim este medo? Se você conseguir descobrir as origens deste medo, corte, elimine. Elimine. Às vezes são comportamentos, às vezes são hábitos, às vezes é uma pessoa que está no nosso convívio que nos causa medo e que está destruindo a nossa psicologia interna. E eu ainda continuo com ela? Será que eu devo continuar? Será que eu não deveria renovar as minhas amizades? Será que eu não deveria revisitar isto? A terapia, de novo recomendo a terapia cognitivo-comportamental, pode lhe ajudar extremamente, profundamente nisso. E se você associar uma terapia profunda com a sua fé, com o princípio fundamental da divindade suprema, da amorosidade suprema, e se você se unir a um grupo, a uma comunidade, espiritualista ou não, que você possa verdadeiramente trocar as suas experiências, eu digo para você que é possível vencer o medo. Então, fica aqui com esta conexão do Arcanjo Miguel. Eu ia responder mais uma pergunta, mas o tema ele acabou se aprofundando um pouquinho mais. Eu vou fazer um vídeo específico para responder o outro questionamento, que eu acho que ele é importante, ele é fundamental, para que o vídeo não se alongue demais. E por falar em fé, tentando e sabendo que você está me olhando neste momento, eu vou até me aproximar. Eu quero falar com a sua alma neste momento, neste agora. Olha para mim. Como está a sua fé? Como está o princípio divino dentro da sua vida? Como está a amorosidade que você tem distribuído para as pessoas? O quanto de bem que você tem feito às pessoas que estão à sua volta? Quanto compartilhamento sincero você tem feito? O quanto você tem ajudado e contribuído com o meio onde você vive? Você tem cumprimentado o zelador do prédio? Você tem conversado com pessoas que atravessam o seu caminho? Você tem se aprofundado nos questionamentos internos para descobrir as origens das situações que estão colocadas na sua vida? Ou
nós continuamos repetindo diariamente os mesmos comportamentos, as mesmas posturas, os mesmos hábitos. A reforma íntima, tão divulgada pelos espíritas e que eu acho valiosíssima, é um fundamento importante para que nós possamos fazer os nossos dias diferentes. A lição já nos foi ensinada, e não uma, mas milhares de vezes. E nós ainda continuamos repetindo os mesmos hábitos. Faça uma busca interna para compreender não só o motivo dos seus medos, não, mas, talvez até mais importante, quais são os motivos que você tem para amar? Quais são os motivos que você tem para entregar ao outro aquilo que você entregaria para si próprio? Como diz a nossa mestra Tiná lá no Casuá, use o espelho e aquilo que você vê no outro, refletido é por você mesmo. Se eu vejo defeito no outro, o defeito talvez, e muito certamente, está em mim. E nesse sentido, o aprofundamento nos questionamentos internos vai fazer com que você não vença só o medo, mas vença a si próprio, como nós dissemos ontem, no vídeo anterior. Para que você se transforme o mestre ou a mestra do seu destino. E toda vez que você sair de casa, ou toda vez que você estiver na sua casa, ou toda vez que você estiver num grupo, lembre-se e sempre coloque a espada do Arcanjo Miguel à sua frente. Coloque a espada de Arcanjo Miguel atrás de você, como se ela estivesse criando um escudo de proteção, de uma luz azul cobalto maravilhosa que vai cobrindo toda a sua aura, todo o seu campo eletrônico. Coloque a espada de São Miguel à sua direita. Coloque a espada de São Miguel à sua esquerda. E crie esse campo de energia que vai ampliando. E coloque a espada e saiba que essa espada de São Miguel está acima de você e que ela está abaixo de você. E como eu digo aqui sempre, saiba que esta espada de São Miguel pode tocar profundamente e verdadeiramente o seu espírito, a sua alma, o seu coração e transformar a sua vida. Nós estamos numa era que a vibração de Arcanjo Miguel está frequente, muito forte para todos aqueles que querem se conectar. Não é à toa que eu recebi essas inspirações para fazer esses vídeos constantes e frequentes. Eu não sei até quando, mas enquanto houver a inspiração, enquanto ele me inspirar e me motivar e me incitar, eu o farei. A você eu agradeço profundamente por mais esta possibilidade de compartilharmos tanta amorosidade que vem de vocês. Eu recebo os comentários, meu coração explode. E aqui me dá a oportunidade também de, no mínimo, fomentar um raciocínio, fomentar uma conversa. Agradeço profundamente e nos encontramos na próxima conexão ou em vídeos aleatórios que eu publique aqui no canal. Paz profunda e até breve.